Boa tarde, galera! Tudo tranquilo? Vamos lá, então, mais uma aulinha? Hoje, então, estamos falando essa semana sobre leguminosas de verão. Hoje vamos falar sobre a cultura do feijão, tá? O nome científico, Phaseolus vulgaris, tá bom? De onde surgiu o feijão? De onde ele veio, né? É sempre, você vê que é uma sequência assim bem interessante para vocês sempre terem essa lógica de raciocínio aí nas nossas culturas, na nossa disciplina, tá bom? Então, a origem, primeiro, né? Não esqueça que o nome científico é Phaseolus vulgaris, é bem importante porque existem outros tipos de feijão, mas que também, por exemplo, feijão de porco e feijão guandu, que não são fazelos vulgares. Nós estamos falando do feijão de mesa, tá bom, gente? Ou fazelos vulgares, tá? Então, origem dele. Na verdade, foi bem difícil do pessoal descobrir a origem do feijão. Por quê? Porque o feijão ele se espalhou rapidamente por todo o mundo. Tá? Então, ele foi para a Ásia, ele se deu muito bem lá na Índia, na Ásia, na China, e, enfim, se espalhou por todo mundo de maneira muito rápida, e isso, claro, isso mesmo antes das descobertas, tá? Porque como se deu isso, as pessoas nem sabem direito. Mas existe feijão, então, antes da descoberta, em outros lugares do mundo, né? Mas a denominação de origem, a denominação genética de origem, ela é mexicana, tá? Então, o feijão, todas as variedades de feijão, elas surgiram ali na região do México, tá? Ou hoje em dia é a América Central, então envolvendo toda a parte do Caribe ali junto, tá? Então ali é o centro de origem, o centro genético de origem do feijão. Mas como eu disse, ele se espalhou rapidamente aí por todo o mundo, porque é uma baita cultura, em termos de nutrição, questão de alimentação humana é uma das super master aí do que a gente falou. Então, depois do arroz, o feijão é uma das culturas agrícolas mais consumidas, mais importantes na alimentação humana, tá, gente? Olha só, no mundo, quem mais produz feijão? De novo, né? No Brasil sempre ali, né? Tá louco. O Brasil é o cara, né? Fazer o quê? Na agricultura nós damos show mesmo, né? Pelo menos em alguma coisa tem que ser bom, né? Que é em agricultura. Que bom que nós estamos neste meio, né? Envolvido nesse meio aí da agricultura, tá bom, gente? Então, o Brasil é o primeiro produtor de feijão disparado aqui na frente, ó. Então, mais de mil toneladas a mais do que outros países, tá? Depois, seguido, então, a Índia e a China. Depois, outros países aí também que produzem feijão, mas nós estamos aí no topo, tá? Olha só que eu quero só mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. É essa aqui, ó. Olha só, o Brasil é primeiro e a China em segundo, tá? Mas olha a produção, o rendimento, quilogramas médio por hectare. Olha só, a Índia, ela precisa de muito mais terra, ela precisa de 6.000 hectares para produzir menos que nós. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque eles produzem muito menos por hectare. Então, eles têm muito menos tecnologia para a produção de feijão. Eles produzem só 385 quilos por hectare. Nós, enquanto a nossa média brasileira, claro, porque tem lugar que produz mais, mas enfim, a nossa média é 841 quilos por hectare de produção. Né? Olha só. Então, isso aqui é quase 3 vezes mais. Né? Quase 3 vezes mais. Né? O dobro tranquilo aqui, tá? Então, olha só que interessante. Beleza? Então tá, no Brasil, como é que é a distribuição da produção do feijão no Brasil, tá, gente? Isso também é uma coisa interessante, uma característica de poucas culturas, mas o feijão tem essa característica legal que ele é bem distribuído. Então, a produção do feijão, ele se dá em quase todo o Brasil, tá? Tirando, claro, o Nordeste, que produz menos, porque também é um pouco cultural. Lá o pessoal não tem tanta disponibilidade de terra, os solos são áridos demais, então, eles não têm muita tradição em cultivo de feijão por lá, tá? Mas olha só, o Sul, Centro-Oeste, o Sudeste, o Nordeste, perdão, esse aqui é o Norte, né? Claro, o Norte ele tem menos produção, por quê? Porque a parte lá é muita parte de Amazônia, muito mato lá, então o que está sendo cultivado lá é um pouco de arroz e bastante gado, né? Então, soja agora também, mas o feijão ainda não chegou muito bem lá.
Claro, isso aqui em 2006. Hoje em dia deve estar um pouco diferente também. Mas, de qualquer forma, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Ó. Nós somos o maior produtor, sem dúvida, a região sul aqui é a maior produtora de feijão, mas ela está bem uniforme em todo o Brasil, tá vendo? Bem uniforme. Quase todas as regiões do país produzem feijão, tá bom? Utilização, gente. Então, o feijão a gente tem muitas utilizações. Talvez não tanto quanto, por exemplo, o milho, quanto a soja e tal. Não tem tantas variedades de utilizações assim, mas existem muitas utilizações, tá? Mas é um grão, ele é um dos grãos que a gente consegue utilizar, mais utilizados, na verdade, diretamente na culinária. Então, a gente come ele sem ser processado, ele cru, né? Cru, eu digo, a gente consome ele cru, compra ele cru e faz ele, né? Não é que nem a soja, que tem que ser processada, não é que nem o milho, que tem que, às vezes, fazer farinha, né? Então, ele é uma das culturas que a gente consome mais in natura, né? Até o próprio arroz, ele tem que ser um pouco industrializado, tem que ser selecionado melhor e tal. O feijão não tanto, tá? Então, olha só, na feijoada, né, gente? Feijoada aí, quem não curte uma feijoada, né? Alguns não gostam, né? Mas eu curto bastante. É o prato típico brasileiro. Então, o feijão e arroz é um feijão, um prato do dia a dia, mas a feijoada é um prato típico, super típico brasileiro aqui, tá? O baião de dois, aqui, né? O baião de dois é uma comida nordestina muito boa. A dobradinha, que é com feijão e bucho, né? Com a buchada, com mondongo, né? Vamos falar bucho, tá? Então, é uma comida também, a gente no sul aqui não tem muito, não tem, não, eu comi várias vezes aqui no sul já, mas não é um costume, mas lá para cima, no Rio de Janeiro, é um dos pratos mais populares do Rio de Janeiro, São Paulo, então eles comem muita dobradinha, tá? A gente come muito mocotó aqui, que nada mais que é, na verdade, uma dobradinha, só que ainda tem a parte do joelho do porco, a parte da canela do porco, a parte do tanino junto, tá? Mas é tipo um mocotó, né? Só não é mocotó porque não tem o trinim, né? É só a parte do bucho, tá? O prato feijão e arroz, tipiquíssimo do Brasil, né? Feijão, bolinho de feijão, almôndegas, né? Em vez de tu fazer com carne, tu faz com feijão. Fica bem bom também, bem bom mesmo. Fica bem sequinho, tá? Ainda tem o purão, sabe o purão? Uma comida bem gaúcha que tu pega o feijão e coloca a farinha de mandioca e mexe. Bem comum. Brotos de feijão, assim como brotos de trigo, ele é bem utilizado como salada, assim. Ela é super rica em nutriente, tá? Os brotos de feijão aqui, os germinados de feijão na salada, é muito utilizado. Farinha de feijão branco é muito utilizado para quem não pode comer glúten. Então, tem alguns pratos que pode ser utilizado a farinha de feijão. Bem legal, né? Mas a gente não tem muito costume de comer. Mas para quem tem intolerância aí a glúten, né? Então, é uma boa opção. Tá, gente? Então, vocês viram, o feijão tem uma gama muito grande também de variedades de pratos, mas vocês viram que ele é consumido mais, ela tem uma ligação mais direta. Agricultura, prato, para mesa, né? Não tem tanto indústria ali no meio, né? Tem indústria, claro, para selecionar e tal, mas não tem tanto efeito de indústria, né? Entenderam o que eu quero dizer, né? O trigo, por exemplo, dificilmente come o trigo puro, né? A gente tem que fazer farinha de trigo para poder comer. Aqui o feijão não, a gente come bem mais, é uma ligação bem mais direta. Então, por isso que por isso também é uma das culturas mais consumidas do Brasil. Por quê? Porque os produtores mesmo já consomem o seu feijão de maneira direta, sem intermediários, tá? Morfologia do feijão, então, né, gente? Que é o pé de feijão. Vocês verem como é antigo a questão do feijão, né? Existe aquela história, né, do João e o pé de feijão, que foi contado, foi escrito lá, bem em termos, né, bem antigamente lá, para contar historinhas para educar crianças, né? Então, para te ver como é antigo, né? E esse aqui é uma das morfologias do feijão, é que ele cresce muito, né? O feijão cresce bastante, né? Ainda que eu estou brincando. Mas assim, ó, de verdade, o feijão, por que foi escolhido assim, o João e o pé de feijão? Porque o feijão, na época já era e ainda ela tem um hábito, algumas variedades de feijão, que existem hábitos indeterminados, que é o quê? Que ele não para de crescer. Ele começa a crescer, 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 quando ele está invadindo lá o vizinho. Então, por isso que foi escolhido lá no conto do João e o pé de feijão, o pé de feijão para feijões mágicos, né? Para que então ele consiga subir até os céus e ir lá no reino dos gigantes. Né? Enfim.
tá? Então, só por curiosidade, por que o feijão é pé de feijão? Né? Por que não podia ser pé de milho? Não, porque o pé de milho não cresce tanto quanto um pé de feijão, tá bom? Tá, gente? Morfologia, olha só. Ele é uma leguminosa, então, ó, lembra que a gente, semana passada, retrasada, a gente viu bastante as gramíneas. Então, as gramíneas, elas são monocotiledôneas. Agora, nós estamos falando de dicotiledôneos. São grãos que a gente consegue partir em dois cotilédons. Então, a morfologia muda completamente, tá? Então, a gente estava vendo gramíneas, que são as poáceas, e agora vamos ver aliás, perdão. É isso aí, as gramíneas, que são as poáceas, e agora vamos ver as leguminosas, que são as fabáceas, tá bom? Ai, que nó que deu, tá bom? Então, olha só. Olha, diferente das gramíneas, elas têm as folhas em limbo. Ela tem um limbo com nervuras. Nervuras com ramificações. Então, já não é mais aquela folha comprida com nervuras uninérvias, né? Que são nervuras paralelas. Não, elas têm uma nervura central e outras nervuras secundárias, tá? Então, ela é bem típica a folha das dicotiledôneas, tá? Então, ela tem raízes pivotantes, agora não são mais fasciculadas. Ela possui nós, também, como lá, mas agora não é mais como, agora são caules, caules herbáceos, né? Possuem a vagem, ou legume, por isso que a gente chama de leguminosas, tá? A gente já viu lá na aula de soja, tá? Ela tem as flores, geralmente zigomorfas, né? Que tu consegue dividir em duas partes. E ela tem essas características aqui, tá? Então, são inflorescências. Geralmente possuem folhas compostas. Uma folha composta por 3 folíolos, como a soja, tá? Acho que é uninérvia também. É uma só na ponta, tá? As folhas, como eu disse, né, elas são trifolioladas, uma folha toda ela com o pecíolo aqui, com 3 folíolos, tá? O folíolo o central e os 2 laterais, tá bom? O tipo de germinação, lembra? Ela, ao invés de ficar embaixo da terra, o grão, ele emerge. Então, é emitido a radícula e o hipocótilo faz com que os cotilédonos subam até a superfície. E esses cotilédonos se tornam absorvedores aí de energia, os primeiros absorvedores. Então, eles fornecem energia, porque ali dentro tem os materiais de reserva, né, que no caso do feijão é o óleo e é o amido, e também começam a produzir um pouquinho de fotossíntese, tá bom? Depois, as primeiras folhas são folhas simples, e depois, folhas simples, as primeiras folhas simples, depois, então, começam as folhas compostas, tá bom? Beleza? Tranquilo? A raiz, ela tem uma raiz pivotante, então a raiz ela é pivotante com raízes secundárias, tá? Uma coisa interessante que agora a gente vê também, a gente viu na soja e vê no feijão agora, são essas bolinhas aqui. O que são essas bolinhas? Tempo! Essas bolinhas, então, gente, são os risóbions, os mesmos risóbions lá da soja, que fazem a fixação de nitrogênio, tá? Então, ela é típica das leguminosas, e a gente consegue ver bem no feijão e na soja, tá bom? A flor, como eu já falei, a flor dela é zigomorfa, e geralmente ela não é sozinha, ela tem inflorescências múltiplas de 3, tá? Então, ó, cada um desse grão era uma flor. Então, formam então aqui neste caso aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5 flor nessa inflorescência, tá? Para formar então a vagem. Lembram que o que é o grão? O grão é a semente. O que é a semente? É o fruto. O que é o fruto? É o embrião, perdão, o ovário fecundado que cresce e se multiplica. Lembram disso, né? É o ovário da flor que se desenvolve e faz a planta, então. Tá bom? Planta zigomorfa, como eu já falei, ó. Lembra actinomorfa é quando tem todos os lados iguais. Zigomorfa é quando tu pode dividir em 2 partes, tá vendo, ó? Ela tem esse tomzinho aqui, ó.
essas cores aqui. Então, aqui a gente consegue ver lá dentro dela as anteras e o estigma, né? O estigma feminino e as anteras masculinas. Mas ela tem bastante percentual de autocoria. Então, ela se autopoliniza bastante. Não 100%, tem um pouquinho de polinização cruzada, mas a maioria da polinização é alógama, tá? E não autógama. Aliás, autógama e não alógama, tá? Como o milho, tá bom? Então, ela se autopoliniza. Ela é quase 100% não, ela é grande parte autógama. Então, ela se autopoliniza, tá bom? Frutos e sementes. Aqui o fruto, então, das leguminosas, a gente já viu que aqui é o legume, por isso chama leguminosas, né? Legume e dentro as sementes, certo? Então, ela se dispõe desta forma aqui. Elas são sementes que tu pode dividir, né? Porque elas são dicotiledôneas, tá? Existem vários tipos de legume, conforme a variedade. Então, existe o feijão de vagem. O que é o feijão de vagem? É aquele feijão que a gente usa para mesa, usa como hortaliça. Então, esse aqui, por exemplo, é uma vagem, é um legume que a gente chama de vagem, ou seja, a gente come ela inteira, tá? Então, é um feijão de vagem. E outras vagens, elas dá para comer também, quando tu colhe ela verde, cara. Por exemplo, um feijão, né? Um feijão normal que a gente come, que a gente come em grãos, né? A gente pode colher ele verde e fazer ela vagem, com certeza. Só que o que acontece? Ela tem muita fibra, né? É mais dura. Então, ela não é palatável, não é muito gostosa. Então, por isso que existe o feijão de vagem, que é uma variedade de feijão que foi selecionado para a gente comer o legume em forma de vagem, né? Na verdade, é a mesma coisa, mas a gente chama, quando é legume, assim, para comer, a gente chama vagem, né? Esse legume que a gente come no dia a dia no prato. E no feijão, a gente chama também, é tudo legume, na verdade, tá? A gente só chama vagem quando a gente come ele inteiro, tá? Tranquilo? Olha só como é que eles são, então. A planta de feijão é uma planta baixinha, ela não tem muita altura, então a vagem, ela tende a pender e às vezes até encostar no chão, tá? Ou legume. Os grãos também, ó, é aquele padrão que a gente já viu, então. Tem a parte de reserva de amido, que é o cotilédone, amido, gordura, enfim, né? Óleo e proteína. E tem a parte aqui que é o embrião, que vai formar, então, a radícula e o hipocótilo, tá? As fases de crescimento a gente já deu uma olhada, né? Então, é uma fase contínua, é como todas as plantas, na verdade, né? Mas ela é uma planta anual, estamos falando de planta anual, então ela vai crescer, tu vai semear ela vai germinar, ela vai emergir, ela vai, então, crescer na parte vegetativa, depois a parte reprodutiva, o florescimento, então, e a maturação fisiológica, e depois fica seco e já tem a semente de novo. Então, é um ciclo de crescimento, né? A gente já viu aí também nas outras culturas, tá? Fenologia do feijão, então, tá? Bem fácil também, muito parecido com a soja. A gente faz, então, aqui, ó, o feijão VO, ou de germinação, não, ou VG, de vegetativo germinação, depois emergência, que é o 1, depois V2, que é com folhas primárias, tem as primeiras folhas primárias, V2 para V3, né, que já tem as folhas secundárias, V4 com a terceira folha já verdadeira, né? Lembrando que a primeira folha é a folha falsa, é aquela dupla, sabe? Lembra aquela folha dupla aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, essa aqui é a primeira folha, essa aqui é considerada a primeira. Depois, então, começam as folhas trifolioladas. Então, o V4 é quando tem 3 folhas verdadeiras, 4 folhas contando com aquela que não é folha verdadeira. Tá bom? Depois o V5, assim, vai indo até, então, o V5, quando começa a querer emitir a flor, né, pré-floração, depois a floração e assim vai indo. Bem simples aí a fenologia do feijão, né? Eu vou falar rápido porque isso é repetitivo, né? Lembra que eu falei do tipo de crescimento? Pois é. Então, existem vários tipos de crescimento do feijão. Então, existe o ciclo de crescimento determinado, que é aquele que vai crescer até uma altura e vai parar. E existe o ciclo de crescimento indeterminado. A gente vai ver bem lá
ali que a gente semeou e tá vindo os feijões e tal, a gente vai ver bem certinho a morfologia dele e a gente vai conseguir trabalhar tranquilo para ver melhor isso na prática, tá? A gente teve um problema, já vou falar para vocês agora, que ali no na nossa área experimental, que foi falta de chuva, gente. A gente semeou e praticamente 10 dias mais sem chuva. A gente tentou irrigar um pouquinho e tal, mas não germinou legal. Então tem bastante falha. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu vou esperar dar mais uma chuvinha. Nós aqui vamos esperar dar mais uma chuva para ver se ele vai endireitar ou não. Qualquer coisa a gente vai ressemear ele, algumas culturas, ou a gente vai, se tiver, se der para estudar um pouquinho, a gente vai deixar essas culturas e vai, porque a previsão é de pouca chuva, né? Então a gente nem vai replantar. Vamos ver como é que vai ficar aí ao decorrer ao decorrer do tempo, tá bom? Hábito de crescimento, então, determinado, que ele vai chegar até uma altura e vai parar. Semi-determinado, que ele cresce um pouco, ele forma gavinhas, mas não vai tão grande. Ele cresce um pouco mais, mas chega um momento que ele para. Tá? E o indeterminado é aquele que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até que ele esteja no auge da floração. Daí ele meio que para, assim, de crescer, ele dá uma paradinha. Mas ele cresce bastante, ele forma um emaranhado, assim, fica a lavoura, assim, tu tem para caminhar por dentro, assim, quase sem chance. Fica tipo melancia, assim, fica tudo bem esparramado, né? Fica bem ruim de andar dentro. Isso para colher também é meio complicado. Tá? Então, hoje em dia, hábitos indeterminados não são muito utilizados comercialmente, tá? Então, a gente usa o quê? Hábitos semi-determinados ou determinados, tá? Por que é legal o semi-determinado? Para quem não tem muita tecnologia. Por quê? Se tu falha na plantação e coloca uma população meio mais baixa de semente, o que vai acontecer? Ele vai compensar isso. Então, ele vai compensar isso como? Crescendo um pouco mais. Se tu coloca uma população um pouco grande, muita população, ele cresce menos. Então, tu consegue ajeitar. Então, se vocês forem indicar uma variedade para algum produtor, indique que não tenha muita tecnologia, indique em variedades semi-determinadas, tá? Se vocês tiverem um produtor que tenha mais tecnologia, pode ser uma variedade indeterminada. Beleza? Tranquilos? Beleza, então olha só. Tipos de feijão. Gente, tipos de feijão existem muitos. Muitos e muitos e muitos, tá? Olha só, aqui é um exemplo. Ó, existem rajados. A gente conhece, qual que a gente conhece mais? O carioquinha, o branco e o preto. E é só, tá, gente? Mas olha só outros tipos que existem, tá? Existe o feijão azuki, que é aquele que é preto, mas o olhinho ali, né, que é a parte de crescimento, parte de germinação, que é o germe, ele é branquinho, olha só. Já viram essa variedade? Bem interessante, eu já vi. Existe o feijão bolinha, que o pessoal lá do Nordeste usa muito para comer feijão verde, eles usam bastante. Então, o que eles fazem? Eles colhem o feijão ainda meio verde e eles cozinham ele e comem ele como se fosse tipo salada, assim, sabe? Bem bom. Feijão branco, esse é muito usado em mocotó e essas coisas assim, né? A gente come bastante. Ali na dobradinha também, o que eu falei, era usado. O feijão carioca, que é um dos mais consumidos no Brasil, depois do preto, tá? O feijão fradinho, que ele é meio bege, assim, uma cor meio bege. Não é muito consumido aqui no sul. Esse feijão aqui, o japo, não conheço também. Tá? E existem outros. O rosinha, esse aqui na Serra, o pessoal consome bastante. Eles plantam muito esse feijão aqui. É um feijão muito bom. Alguns chamam de feijão vermelho. Muito bom mesmo, tá? O feijão de corda também um feijão que é comido verde. E o feijão preto, então, que é o mais consumido no Brasil. Tá? No Brasil, na África, enfim. Tá? Época de semeadura, tá, gente? Época de semeadura depende. Por que depende? Porque o feijão, assim como a soja, ele responde ao fotoperíodo, tá? Então, ele é uma planta de dia curto, então ele vai florescer quando encurtar. Então, a época de semeadura depende disso. Conforme a região, conforme os graus de inclinação solar, ele vai ter que ser semeado antes ou depois, tá? Então, olha só, na região sul, aqui, e sudeste, a gente pode já semear em novembro,
É o que a gente faz. Então, o pessoal cuida aí para semear em novembro. E, claro que para nós aqui, março e abril é muito tarde, tá? É muito tarde para nós aqui. Então, a gente semeia a gente semeia aqui assim, ó, para poder colher, então, até aqui assim, tá? Beleza? Aqui também, aqui já é o período de colheita, ó. Então, a gente pode semear lá no Nordeste, a gente pode semear em outras épocas para poder colher aqui assim, tá? Então, a gente semeia aqui assim para colher aqui assim, tá? Aqui é a mesma coisa. Épocas de semeadura, aqui no Rio Grande do Sul, ó, de agosto e novembro, na primeira época, é muito aqui, né, o pessoal não planta, então eles plantam aqui assim, ó, tá? E Santa Catarina é a mesma coisa praticamente, né? Por que primeira época e segunda época? É milho safra e milho safrinha, tá, gente? Tá? Esses daqui, então, a gente tem que só cuidar, porque o período de colheita é aqui assim, então o período de semeadura vai ficar aqui assim, ó. Novembro, no máximo dezembro, tá? Aqui é a mesma coisa, no máximo abril e maio, tá? E aqui muito menor ainda, então tem que plantar aqui, ó. Lá em cima, bem lá em cima, tá? Por quê? Porque aqui é épocas das chuvas, tá bom, gente? Tranquilo? Beleza? A produção, ó. Aqui é um gráfico menor, mas olha a produção. Aqui a produção do sul, sudeste e Goiás responde a metade quase, ó. Né? Na primeira safra, safra das águas. Beleza? Semeadura, então, a população indicada é de 200 a 300 mil plantas por hectare. Tá? Lembra que a soja é em torno de 300, o milho é um pouquinho, o feijão é um pouquinho menos, tá? Claro, depende um pouco de hábito de crescimento, como eu já falei lá, tá? Então, hábitos de crescimento determinados, tu tem que aumentar um pouquinho a população. Hábitos de crescimento semi-determinados ou indeterminados, tu diminui um pouco, porque senão vai fechar muito a tua lavoura, tá, gente? Espaçamento entre linhas, em torno de 40 a 60 centímetros, mas o pessoal usa aí 45, 50, tá? Profundidade também, em torno de 3 a 4 centímetros. Cuidar um pouquinho sempre a profundidade, para não for demais. Semeadura mecânica e semeadura, essa aqui é uma máquina de plantar feijão, que tu empurra, bem legal mesmo, de empurrar, assim, bem tri. Funciona super bem também. Uma máquina manual, tá? O cultivo consorciado, gente, isso uma tendência bem legal. É um pouco complicado de se manejar, sabe? Eu vou te dizer bem sério, assim. Na teoria é bem legal, assim, mas na prática ele é um pouco complicado para manejo, porque é muito braçal, sabe? Então, o que tu faz? Tu pode plantar e colher manual. Para a colheita mecânica, ele é mais complicado um pouco, tá? Mas dá também, só que tu vai ter que manejar melhor o teu espaçamento. Então, tu vai fazer, por exemplo, você tem uma colhedora que colhe, por exemplo, 2 metros. 2 metros é pouco, né? Mas a colhedora é pequena, colhe 3 metros, tá? Então, tu vai fazer o quê? 3 metros dá quantas linhas de milho? Então, tu plantas 3 linhas de milho correspondente ao que vai colher, claro, com a plataforma despegadora e não com a segadora, né? Porque tu vai colher as leguminosas com a plataforma segadora, que é aquela, sabe, que tem os dentinhos que corta, e a plataforma de milho é aquela outra que tem as coisinhas assim, sabe? Então, essa daqui, que é a despegadora, e tem a segadora, que é aquela que corta. Então, tu vai ter que mudar a plataforma aqui. Mas tu pode fazer isso, só que tu vai ter que fazer a largura bem certinho, assim, da largura da colhedora. Então, não é tão fácil, tá? Funciona bem onde? Na colheita manual, tá? Por que que é legal? Porque aqui o milho faz sombra para o feijão, então isso é bem interessante, tá? E o que que acontece com o milho? Com o milho, isso, ele aproveita um pouco do nitrogênio que é puxado aí, que é simbiotizado pela simbiose. Lembra lá dos rizóbios que tem no feijão? Então, o milho se aproveita um pouco disso, então ela é bem legal. Mas, como eu disse, é difícil de fazer o manejo, tá, gente? Então, pode ser consorciado com cana-de-açúcar e com milho, ó, tá? Bem interessante, tá? Nutrição. Nutrição, nitrogênio. Puxa, mas, professor, vai nitrogênio no feijão?
Por que que vai, professor? Se tem simbiose, se tem fixação biológica de nitrogênio com os rizóbios. Gente, o que acontece é que com o feijão, ele não faz uma boa fixação, ela não fixa 100% do nitrogênio que ele precisa. Então, o feijão, para te ter uma produtividade um pouquinho maior, tu tens que fazer a aplicação de N em cobertura, tá? Então, tu vai fazer a inoculação lá das bactérias na semente, lógico, vai fazer, para fixar um pouco, mas igual tu vai colocar um pouquinho de nitrogênio, tá? Com que tipo de nitrogênio? Em forma de cobertura, né? Na parte de aplicação lá, tá? Então, a cada 1 hectare a mais, 1,5 toneladas a mais por hectare que tu vai produzir, tu vai acrescentar, então, os valores de 20 quilos de nitrogênio. Mas olha só, se tu tem pouca matéria orgânica, 50 quilos por hectare. 50 quilos por hectare de nitrogênio dá uns 2 sacos de ureia. É bem menos do que, por exemplo, outras culturas. Por quê? Porque ela faz a fixação simbiótica de nitrogênio, mas ela tem que botar um pouquinho para produzir um pouquinho melhor. Tá, gente? Então, nitrogênio é isso aí, ó. Bem pouquinho. Se tem bastante matéria orgânica, bem pouco mesmo nitrogênio, tá? Tranquilo? Fósforo, então, o fósforo é a mesma coisa, conforme os valores de interpretação, tu tem os valores de fósforo a serem aplicados, tá? Conforme o teor de argila também, do solo, né? Isso vocês já sabem, eu só estou passando para vocês verem certinho, tá? Fósforo e potássio, então, também. Aqui é a fixação dele, se for em primeiro ou em segundo cultivo, né? Lembra se é safrinha ou safra. O feijão é muito cultivado em safrinha, então geralmente o pessoal às vezes faz, olha só, geralmente às vezes o pessoal faz. Não, o que acontece? Eles têm, geralmente a cultura principal é ou soja ou milho, e a secundária então é o feijão ou o milho, né? Ou a pipoca ou o sorgo. Então, por quê? Questão de valor agregado, né? Então, por isso que o pessoal planta bastante milho em safrinha, tá? Principais pragas, tá? Assim como a soja, ou pior do que a soja, tudo que é tipo de bicho que tu pode pensar gosta, adora feijão. Então, por mais que tu cuide, por mais que tu faça tratamento, é impossível tu entrar numa lavoura de feijão e não ter um bichinho, não ter uma lagarta, não ter um percevejo. Por quê? Porque o feijão, ele chama muita praga. Tá? Por quê? Porque tem um baita índice de proteína, ele tem uma folha bem, como é que se diz? Bem tenra, assim, bem molezinha. Então, os insetos adoram feijão. É uma das culturas preferidas pelos insetos, pelos fungos, pelas bactérias, pelos cervos, pelos tatu, pelos tamanduá, tudo que é coisa. Tamanduá não, né? Foi exagero. Mas as anta, tudo come bastante. Javali adora feijão. Né? Ainda mais quando tiver em época já, assim, ali de pós-floração. Meu Deus. Então, gente, muitos insetos, todos, eu vou falar alguns insetos aqui, porque eu tenho que falar e é importante vocês saberem. Mas existem muitas pragas, tá? Quase todas as pragas, elas pegam feijão, tá? Então, a lagarta elasmo, aquela que faz a elasmo palpus, né? Ela faz ela levanta, assim, né? Na hora de caminhar. Ela é uma das principais pragas, tá? A lagarta rosca, é aquela que corta o pé lá embaixo, sabe? Antes de ele nascer. As vaquinhas, lembra aquela verde? As vaquinhas, então, é problema tanto na fase adulta, porque ela come a parte vegetal, e ela também é problema lá na parte das larvas, porque as larvas, é conhecida como larva alfinete, que é a fase larval da vaquinha, né? A vaquinha é um coleóptero, né? Ele é um cascudinho, só que na fase inicial ele é uma larva. E essa larva, então, a larva alfinete, ela fura o caule e as raízes e faz galerias e consome ali toda a parte interna e dificulta, então, a transmissão de seiva dentro da planta. Então, isso acaba prejudicando muito a planta, né? Inclusive, ela transmite viroses e um monte de coisa, tá? Cigarrinha verde, aqui fala da verde, né? Que é uma das principais, mas todas elas, né? Mosca branca, mosca branca adora feijão, tá? Então aqui, ó, a elasma, a lagarta rosca, que ela fica assim, né? Enroscadinha.
a vaquinha, a, a mosca branca, né? Então, todas essas adoram, né? Percevejos, lagarta enroladeiras, as tríplices, as lesmas adoram também, a larva minadora, a larva da semente, os ácaros, a lagarta das vagens, enfim. Todas essas, tá, gente? Aqui, olha, só que tem também um gráfico não, uma ilustração, na verdade, tá? Por que é importante a gente saber manejar as culturas? Olha só. Então, pragas de solo, ela é importante até quando? Até o início da floração aqui. Tá? As desfolhadoras, as lagartas, né, e as vaquinhas, enfim, elas são bem prejudiciais até a fase de grão, porque depois do enchimento de grão, ela já não é mais tão importante. Aí as minadoras, aquelas que... Sabe as larvas minadoras? Que ela vai virar um inseto depois voador, mas ela entra dentro da folha e começa a fazer aquelas... Sabe aquelas galerinhas dentro da folha? Isso é bem comum nos citros. Já viram? Os citros parecem ter umas galerias, assim, os túneis por dentro da folha. Isso é larva minadora, tá, gente? A mosca branca, os vírus, vários vírus, que são transmitidos geralmente por por esses insetos tipo tríplice, mosca, enfim. Tá? Cigarra verde, tríplice, ácaros, esses ácaros são importantes até na fase de floração ali e tal, porque ele suga muito a planta, né? Dificulta muito o crescimento dela. Percevejo das vagens, então ele fura as vagens e destrói os grãos, né? O grão furado, ele não serve para nada, né? E os carunchos. Então, os carunchos é aqueles que lá na fase inicial, final, perdão, eles comem então o grão, tá? Isso, claro, tanto no campo quanto no armazenamento, tá? Doenças, existem muitas doenças, como eu falei já. Aqui tem algumas, né? A principal delas é a antracnose, sem dúvida. Antracnose, ferrugem, mancha angular, oídio, enfim, todas essas aqui, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Mas olha só, antracnose, manchas, murchadeira, enfim, todas elas, tá? Aqui está aqui de uma portfólio de uma empresa, né? Que mostra, então, as fases, o que tu pode aplicar em diferentes fases aí de crescimento das plantas, tá? Principais plantas daninhas, a gente tem as folhas estreitas, por quê? Porque elas crescem muito mais rápido, então, do que o feijão, né? Então elas competem bastante na fase inicial, mas como principais plantas, a folha estreita é fácil de combater, porque folha estreita tu usa produtos que matam folha estreita, então bem tranquilo, né? Sendo o feijão uma folha larga, é bem tranquilo, tá? Mas tem as bulvas ela é bem ruim de controlar, porque ela também é uma folha larga. O caruru é bem ruim, tá? A hipomeia é a coriola, sabe a coriola, a corda de viola ou coriola, tá? Essas coriolas são bem ruins porque elas vão crescer, elas crescem também, elas têm um hábito de crescimento indeterminado, então elas crescem por cima das plantas. Aqui, tá? Transgênica, existe então algumas variedades transgênicas de feijão. É uma baita polêmica também, mas eu não vou discutir isso porque eu já discuti com vocês sobre essa questão da transgenia lá na soja, né? Mas ela tem desenvolvido, inclusive, pela Embrapa. Ó. Sempre quando aparece essa sigla, BRS, é uma cultivar produzida pela Embrapa. Tá? Então, essa cultivar produzida pela Embrapa, ela é resistente ao vírus do mosaico dourado. Tá? Que é um dos principais problemas fitossanitários do feijão, tá, gente? Então, o vírus do mosaico dourado é um dos principais problemas e resiste, então, esse feijão que é resistente a esse vírus. Então, tu pode diminuir muito a aplicação de fungicida e de inseticida, tá? Então, o inseticida, principalmente porque é transmitido pela mosca branca, então tu matando a mosca branca, tu diminui aí tu diminui a incidência do vírus, né? Porque é ela que transmite. Mas então, é uma variedade transgênica, está sendo
bem utilizada, assim, o pessoal tá sendo boa a aceitação, porque realmente ela é muito resistente a doenças, tá? Aqui fala do mosaico dourado também, mas ela é bem resistente a outras também doenças bem importantes, tá? Colheita, então existe a colheita manual, por incrível que pareça, pessoal, assim como o arroz que eu falei lá, ainda existe muita colheita manual de feijão, tá, gente? Então, a colheita manual do feijão, ela é bem importante. Então, quando tiver no ponto de colheita, que é quando está com um grão aí em torno de 18% de umidade, quando tu coloca ele no dente, lá no molar, ou no pré-molar, tanto faz, e tu esmaga ele, e ele se esmaga, mas ele se esmaga bem ainda. Esse já é o ponto de colheita. Mas se tu esmagar ele e sair líquido, opa, ainda não tá bom para colher. Tem que esmagar ele e ele ficar tipo macerado, assim. Então é o ponto ideal para colheita, tá? Então, deixa ele secar, faz a colheita. Então, o pessoal arranca com a raiz e tudo e emborca ele, deixa ele virado de cabeça para baixo para ele secar mais tempo no campo, tá? Então, deixa ele secar e depois é trilhado. Então, o que é trilhado? É separado o feijão do legume, né? Da vagem. Por que é importante o ponto de colheita, gente? Se tu deixa ele secar demais, ele vai quebrar muito. O feijão é um grão muito sensível para quebra. Quebra no meio, né? Naquelas duas partes, porque como ela é dividida em dois cotilédones, ela é bem fácil de quebrar. E o feijão é bem complicado, então não pode deixar baixar demais a umidade, porque senão quebra muito o grão. E claro, não botar isso aqui a voar, né? Então coloca a trilhadeira numa velocidade mais baixa para bater feijão. Não é a mesma que a soja. A soja já quebra, mas o feijão quebra muito mais. Então, cuidado. Às vezes diminui um pouco a rotação na tomada de potência para não quebrar tanto o grão, tá? Só não pode diminuir tanto, porque senão não debulha, né? Então, tem um ponto ali bem bastante equilíbrio, tá? Então, vai lá para o campo, trilha lá e seca aí e já leva o grão para casa, tá bom? Isso aqui eu lembro da escola agrícola. Nós tínhamos lá nas plantão de... Como é que a gente chama aqui na escola? Lá na escola a gente chamava de plantão de verão, né? Tinha plantão de férias. A gente se revezava, né? Aqui a gente chama de práticas de verão. Mas antigamente era mais punk o negócio. Então nós ia lá, ia de manhã até de noite e colhia feijão e trilhava e solão velho de rachar, tá louco. Era puxado. A gente aqui no colégio, a gente só se diverte, né? A gente não faz mais serviço como era, né? Porque daí, senão não podemos judiar de vocês, né? Vocês estão tão queridos, vamos judiar de vocês. Não, mas gente, colheita manual é um troço bem difícil, assim, porque a colheita sempre vai dar no verão. E às vezes é no auge do verão. Então, ali, fevereiro, março. Então, é bem difícil, assim. Então, só quem tem áreas pequenas mesmo para fazer a colheita manual, tá? E colheita mecânica, então, colheita mecânica, ela é feita geralmente com máquinas grandes ou máquinas menores, tá? Então, tanto o feijão carioquinha quanto o feijão preto quando ele estiver neste ponto aqui. Cuidado, pessoal, com colheita mecânica. Ela é pior do que a colheita manual. Se tiver muito seco, também vai acontecer o quê? Vai dar debulha espontânea, ou seja, o grão vai abrir antes de tu colher, então vai cair no chão. Então, tem que cuidar pontos de colheita. Preferível que colha com uma umidade um pouquinho mais alta, em torno de 18 até, talvez até 20. Né? É alto, eu sei que é alto, vai gastar com lenha, vai gastar com secador, vai gastar. Mas é preferível do que colher muito seco e tu vai ter muita perda, tá? E, lógico, plataforma segadora, né, gente? Não me venham colher com plataforma despegadora, tá? Feijão, então, considerações finais. Eu falei um pouquinho mais rápido sobre o feijão, para não encher o saco de vocês. Por quê? Porque é mais ou menos parecido com a soja, tá, gente? O cultivo. Muito maiores os problemas fitossanitários, então precisa bater pano. Então vai para o campo, faz pano de batida, bate lá, vê como é que estão as pragas, confere, dá uma olhada, porque tem muitos problemas sanitários que vocês têm que dar uma olhada, têm que olhar, porque é uma cultura que dá bastante problema, tá bom? Então, mas é uma baita produção também, tem um valor agregado muito grande, então se o saco da soja hoje está valendo bem, o milho
também, hoje está bem alto, então o feijão está disparado, gente, está disparado. O preço do feijão é muito, muito alto. E ele, só que é um valor estável. Não é que nem a soja e o milho. A soja e o milho, ele tem muita liquidez. Até se vocês forem ver o seminário, na semana que vem, o meu irmão, o Wellington Schaberman, ele vai falar um pouquinho com vocês sobre commodities. E ele vai falar sobre liquidez. Então, a liquidez que existe em alguns produtos agrícolas, como o café, a soja e o milho, eles aumentam e baixam de preço conforme o dólar, porque é um produto muito exportado. O feijão, como é um produto muito consumido internamente, ele tem pouca liquidez. Então, o que acontece? Ele tem um valor meio estável. Tá? Assim como o arroz também, ele é meio estável. Então, na hora de tu produzir, tu vai conseguir vender tranquilo, gente. Porque o preço vai estar bom, tá? Geralmente. Então, é um produto meio ruim de trabalhar com ele, porque ele tem muitos problemas fitossanitários, mas é um produto bom de trabalhar e é bom de vender. Tá, gente? Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do feijão. Lógico que eu falei super pouco do feijão, tá? Mas eu espero que tenha conseguido dar uma noção. Uma coisa que eu não falei aqui, ó, é a questão da colheita, que existe também tu pega aqueles feijão, como a gente viu na aula de arroz, leva ele para o galpão e depois pega o mango. O mango é tipo aquelas coisas de ninja, sabe? É 2 pau amarrado um com o outro, que daí tu pega o mango de um lado e bate ele assim, vai batendo, né? Pega e vai batendo em cima do milho para ele debulhar, do feijão. Ele vai batendo em cima do feijão e ele debulha, bota o feijão em cima de uma lona e daí tu pega o mango e dá-lhe pau nele, né? E o mango, o bordado em manguá, alguns chamam de manguá, também tem outro nome, né? Eu pego o manguá e vai batendo nele para debulhar, tá? Agora eu lembrei de falar. Beleza, então, gente? Então, essa foi a cultura do feijão. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Se quiserem algumas dicas, alguma coisa com relação ao feijão, eu estarei à disposição. Tá bom, gente? Valeu, um baita abraço aí e até a próxima aula. Valeu!